simples, sempre presente divino em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas mãos que te tocaram. Tantas pessoas que nessa noite reavivaram sua fé, andavam desanimadas, descrentes. Quantas pessoas que nessa noite, depois de tantos anos, receberam a posição das mãos de Pai. Quanto tempo você não recebeu a vez? E nessa noite, a plenitude da bênção caminhará contigo. Santo Tomás de Aquino compôs uma canção tão bonita, uma oração tão bela, e agora nós vamos rogar a Deus que os anjos tragam do céu a bênção eucarística, que as mãos dos anjos sejam acumuladas de graças, nos trazendo a saúde, a fé, a esperança e a fortaleza. Juntos cantemos, rogando a Deus a bênção sobre nós. Tão sublime sacramento. O céu exerce o campo, aleluia. E contém todo sabor, aleluia. Dignai-vos, Senhor Jesus, enviai dos céus a vossa bênção sobre cada um de nós. De mãos estendidas para o Senhor, peça a tua graça. Quando tu tocastes, tu já dissestes ao Senhor. Ele sempre diz: tudo o que pedires em meu nome, o meu Pai concederá. Então peça novamente a tua graça. Vem, Senhor, derrama tuas graças e tua bênção, pelo teu poder no qual nós acreditamos. Vem nos curar, vem nos libertar, vem trazer a saúde do corpo e da alma. Que o Senhor te santifique, te abençoe, te guarde e te proteja. Abençoe tua vocação, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Olhando para o Senhor, quem puder ter de joelhos aí, enquanto o Senhor vai até o sagrado, e de lá Ele vai ser o nosso grande intercessor, intermediário entre o Pai e nós. Vamos cantar, dando boa noite ao nosso Deus, pela sua Eucaristia, pelo dom do sacerdócio e tudo o que Ele nos dá. Lenta e calma sobre a terra. Lenta e calma sobre a terra.
ficar de pé e a Ele dá uma salva de palmas. Podemos sentar, fiquemos à vontade. Amados irmãos e irmãs, o Padre lembra que as lideranças que têm coordenação aqui da comunidade matriz, amanhã temos reunião do CPC aqui às 7h30. Sábado tem encontro de preparação de pais e padrinhos às 15 horas aqui na matriz. Quem tem crianças para batizar, é o sábado, encontro de preparação de pais e padrinhos às 15 horas. Fazer a inscrição na secretaria até sexta-feira. O Padre lembra também que a nossa comunidade, a próxima terça-feira, fará a abertura da festa aqui na Igreja Matriz. Quem estará conosco, próxima terça-feira, Padre Antônio Wander. Então vocês se preparem, não traga relógio, que ele disse que ele vai fazer a missa do tamanho dele, então você imagina. Né? Não se preocupe que na próxima terça-feira também já tem os quitutes da época aqui. Depois da missa vai ter as barraquinhas e a nossa comunidade vai estar toda em clima de festa. O nosso salão não ficou pronto, mas não se preocupe. Nós teremos tendas onde a festa vai acontecer. A parte de confraternização com a nossa família. Então, próxima terça-feira, a imagem de Nossa Senhora de Fátima estará saindo da comunidade de Nova Esperança, virá em transladação. Quem quiser acompanhar com seu automóvel, com seu carro, sua moto, nós vamos ir pela Avenida Universitária e depois a gente chega até aqui, fazer uma homenagem bem bonita a Maria Nossa Mãe. Próxima terça-feira, 7 horas, a gente sai da Nova Esperança, 7h30, a gente chega aqui para a Santa Missa, com o Padre Antônio Wander. É uma missa carismática de cura e libertação. Convido os amigos e venham. Sexta-feira, a nossa festa continua. Quem preside a Santa Missa, Padre Antônio Júnior, pároco da Catedral. Eu já disse para ele não se preocupar, que aqui não tem calçada para ninguém vir lutar, não é? Que é para ele ficar bem tranquilo. O problema sempre é lá na catedral. Aqui não tem bastante espaço. Uma coisa a gente abre até um campo para o pessoal estacionar ali, não é? Sábado nós temos também a Santa Missa, sempre às 19h30. No domingo nós teremos a Santa Missa com o nosso Bispo, Dom Jacinto, às 9h30, no domingo. Todos esses dias a gente tem transladação. Sábado agora, a imagem sai da comunidade de Vila Manaus, vai em peregrinação, em carreata, até Nova Esperança. E lá nós vamos celebrar a 5ª novena de Nossa Senhora de Fátima. E a missa só vai ter lá, não tem missa na comunidade aqui da Mina União. Nós teremos a missa somente lá. Por que não tem na Mina União? Porque domingo, dia 5, 8 horas da manhã, tem a caminhada do trabalhador, da trabalhadora. A missa vai começar 8 horas na igreja da Mina União. O padre faz a abertura e nós saímos em procissão com a imagem de São José Operário, rezando o terço do trabalhador. Faremos 3 paradas nessa procissão. Uma para pedir perdão, outra para louvar e outra para elevar as preces a Deus. Quando chegar lá no Morro da Cruz, a pessoa diz: Padre, onde é que fica o Morro da Cruz? Muitos de vocês, quando vão embora agora, vocês olham que lá no morro tem uma cruz que está iluminada, muito bonito. Lá é o Morro da Cruz, antigamente chamado Morro da Miséria. O pessoal ia caçar, não tinha nada, mas também os bichinhos se espantavam, saiu tudo aí, não é? Não iam caçar nada mesmo. Mas é o antigo Morro da Miséria, que agora é o Morro da Cruz. E lá em cima nós iremos dar continuidade à Santa Missa. Peço que leve sua carteira de trabalho para dar-nos a bênção na sua carteira de trabalho. Então, domingo só teremos essa missa, que vai ser lá no Morro da Cruz. Não teremos missa nem aqui, nem em outra comunidade domingo. É só lá no Morro da Cruz.
À tarde, o padre está indo à Praia Grande, onde eu rezo lá a missa, sempre com os irmãos que estão em recuperação. Todo primeiro domingo, o padre reza lá com eles. E a nossa festa, então, o convite é para todos. Tem muitos cartazes, folder espalhados por aí, de todos os dias da festa. A parte recreativa, toda noite também tem. No sábado vai ser muito especial. No sábado nós teremos algumas danças típicas, alemã, italiana, afrodescendente. E também nós teremos um mágico, fazendo mágica durante 1 hora. Tá? Então, no sábado à noite vai ser muito gostoso, muito bom. Então venha para participar e estar conosco. A consagração das crianças à Nossa Senhora será no domingo à tarde, às 2 horas da tarde. E quem quiser participar, colocar na sua agenda, dia 12, que é o Dia das Mães, fazer homenagem também à Nossa Senhora, nós vamos fazer a nossa alvorada mariana. Nós vamos sair lá do Monte Vidéu, tá? Às 6 horas da manhã, em transladação, carreata, vai ser bem bonito. O povo do Monte Vidéu que está aqui, então prepare o nosso povo de lá, 6 horas da manhã, no dia 12. Amém? Amém. Então, terça-feira, missa com quem mesmo aqui? Padre Antônio. Tá? Depois vai ser o Padre Antônio junto. Vamos ver quem é o anjinho que vai levar então a imagem do anjo da guarda para casa nessa noite. Criança que colocou seu nome aí, ó, se prepare. Vamos ver se você vai ser o sorteado aí de levar. Tá aqui, quando pegou. Trouxe preparadinho de casa, eu acho. O nome da criança é Brian Moisés Tomasi. Onde está o Brian? Está aí o Brian? Vem aqui, meu garoto. Está lá. Ele vem com a família toda terça-feira lá do São Bento, eu acho. Lá vem a missa aqui. Salve de palmas para o Brian. Toda terça-feira uma criança leva a imagem, tá, Brian? Tu vai levar, pode botar lá no teu quarto, na tua casa. Toda noite chama o pai e a mãe, né? E reza 20 anjos da guarda. E como de costume, 10 é para ti, 10 é para ti. Opa, tá bom? E eu, como ele já sabe, 20 anjos da guarda toda noite. Sentados mesmo, vamos estender a nossa mãozinha, erga bem alto assim, imagenzinho do anjo da guarda. E vamos rezar, pedindo que o anjinho da guarda, São Gabriel, possa proteger todas as crianças, guardar, livrá-las de todo mal, de todo perigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege e guarda o governo minha. São Gabriel, orai por nós. Tá bom então, Pai. Cuida bem do anjinho lá para nós então, tá bom? Até terça-feira, e você chega bem cedinho aqui para rezar com a gente. Obrigado, tá? O Padre vai chamar então o casal que ficou com a imagem de Nossa Senhora de Fátima durante essa semana. O José e a esposa, eles falaram que foi muito bom, foi uma paz muito grande essa semana na casa deles. José pode pegar lá a imagem. E quem leva hoje é o Luiz Cantanilho, sua esposa. Peço que saudam aqui então. Luizinho, que se dedica tanto a esse ministério dele de filmar, de bater fotos. Eles vão ter a graça de ficar uma semana. Essas duas famílias na nossa sala de palmas então. A pergunta é, mas quem vai levar a semana que vem, pai? Bom, tem uma família que há muito tempo está pedindo. Todo mundo quer, não quer? Vão ganhar também um dia. E que há muito tempo está pedindo, exerce também o ministério, a função da nossa igreja. E também tem uma pequena empresa. De manhã trabalha na sua empresa, à tarde no seu trabalho.
Semana que vem o padre vai entregar a imagem para a Daiane e o Jean da Bandessai. A Daiane está aí? Onde é que está dentro? Está lá. Você pediu há muito tempo, desde o começo do ano está pedindo. Você vai levar então. A Daiane está lá na sua empresa também, gente, tá bom? Vamos estender nossa mão para Nossa Senhora, fiquemos de pé. E vamos consagrar essas duas famílias a Nossa Senhora, a cada um de nós. Consagrar também meu sacerdócio, minha vida nas mãos de Maria. Ó Senhora minha, Ó minha mãe, eu ofereço por toda vós, em troca da minha devoção para convosco, eu vos consagro nessa noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho gloriosa vossa. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Orai por nós. Pessoal, por favor, permaneça só mais uma meia dúzia de minutos na igreja. Boa noite a todos e dizemos juntos: enviai, Senhor, todos juntos, apóstolos santos para a vossa Santa Igreja. Enviai, Senhor, apóstolos santos para a vossa Igreja. Parabéns, Padre Alírio, pelo seu 8º aniversário de sacerdócio. Há 8 anos atrás, você foi consagrado, ungido, e humildemente deitado ao chão recebesse o sacramento da ordem. A missão de fazer o povo de Deus sentir que Jesus se dá por nós através da Eucaristia, realizando conosco uma nova aliança no seu sangue. São 8 anos de feliz união com a Virgem Santíssima, sob o título de Caravaggio, de Nossa Senhora de Fátima, que te acompanha desde os 12 anos. Tendo sempre como primeiro referencial Jesus Cristo, nós o felicitamos por essa nobre e santificada missão, devotando-lhe todo o nosso respeito. Com toda certeza, a sua atuação em nossas comunidades está de acordo com o Evangelho do último domingo. Esse último domingo era o Evangelho de João 13:34, o amai-vos uns aos outros. Lhes somos gratos por vocês se dedicarem integralmente aos doentes e aos menos favorecidos. Estes sabemos que são as meninas dos seus olhos. Também os empreendedores da região lhes são gratos, pois se a empresa e os projetos são bons, você apoia, incentiva e abençoa. Sim, você cumpre direitinho a citação de Marcos: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você é o nosso Padre porque conosco celebra as missas, missa de pura libertação como essa que acabamos de vivenciar. Você é o nosso catequista maior, nosso professor, porque nos ensina tudo sobre Deus e a sua doutrina. Você é o nosso Pai, com toda certeza, aquele Pai que acolhe a todos, com especial atenção à juventude. Você é o nosso psicólogo, que ouve os nossos desabafos e com compaixão nos encoraja a prosseguir. Você nos motiva a vencermos os nossos desafios. Você dizia na homilia que para ser um líder religioso precisa ter uma boa formação, porque o povo merece o melhor. Sim, com toda certeza nós temos o melhor. No 23º capítulo de Mateus, versículo 11, havia aquela conversa sobre quem é o maior no reino de Deus. E Jesus genialmente explica que o maior entre vocês seja aquele que vos serve. Então você é com toda certeza o nosso grande colaborador, cooperador, nosso amigo, tem atitudes conosco sempre de cooperação, de colaboração, de companheirismo, de camaradagem. Você é com toda certeza o nosso bom pastor. O nosso querido Padre Flamenguista, não é, povo? Viva o nosso Padre Flamenguista!
Obrigado, Vicente, que todas essas palavras não sejam para mim, mas para aqueles que me deram a vida, meu pai e minha mãe. Quero que eles venham aqui para juntos nós darmos a bênção